Continuação do capítulo 2, parte 2 do livro Discipulado Dinâmico. Terceiro fator: vontade de ser usado por Deus. O desejo de ser usado por Deus é uma atitude fundamental em nossa vida. Podemos dizer sinceramente diante do Senhor que desejamos que Ele nos use. Lembremos-nos de que depois que Ele começar a nos usar, isso significará que teremos muito trabalho, um trabalho árduo, mas gratificante. Pensemos cuidadosamente antes de responder a essa pergunta. Um estudo das Escrituras nos mostrará a importância dessa atitude em nossa vida. Um bom exemplo é o da visão que Isaías teve de Deus, relatada em Isaías 6. Depois de sentir que perante Deus ele era um miserável pecador, o profeta chegou à atitude mental correta e pôde atender sinceramente ao chamado do Senhor. Precisamos enxergar a nós mesmos e aos outros como Deus nos enxerga. Só assim nos sentiremos corretamente motivados e poderemos desejar que Ele nos use no final da visão. O Senhor lhe apresenta um desafio. Examinemos atentamente a resposta do profeta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Disse eu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Verso 8. Não havia dúvida quanto ao desejo sincero que Isaías tinha de ser usado, e o Senhor atendeu a esse anseio e o usou. Temos outro exemplo desse fator na atitude demonstrada por Paulo em sua carta aos Romanos. Vejamos o que ele diz. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Capítulo 1 de Romanos, versículos 11, 13 e 15. Esse texto não deixa dúvida quanto às prioridades e anseios do apóstolo. Também vemos a importância e a necessidade desse desejo nos ensinos do Senhor, contidos no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, verso 6. A essa altura, levantamos uma questão prática. Como se pode demonstrar esse anseio de ser usado por Deus? É apenas uma questão de falar ao Senhor acerca dessa nossa vontade de servi-lo? A Bíblia diz claramente que isso só não basta. O verso de Tiago 1, verso 22, afirma que temos de ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Tudo o que dizemos deve ser comprovado com atos. Há muitas coisas que precisamos fazer para demonstrar que estamos dispostos a ser usados. Podemos, por exemplo, procurar instruir-nos da melhor forma possível na área de evangelização e do aconselhamento pessoal. É uma maneira prática de mostrar nosso desejo. Quanto mais bem preparados estivermos, mais eficazes poderemos ser como instrumentos nas mãos de Deus. Seria proveitoso também sermos perseverantes no trabalho de evangelização. Isso nos colocaria exatamente na posição em que seríamos mais úteis no que diz respeito ao aconselhamento do novo convertido. Está claro que não adianta nada falar simplesmente, sem partir para a ação, se quisermos demonstrar o desejo de sermos usados por Deus. Quarto fator: colocar-nos à disposição de Deus. Intimamente ligada ao desejo de ser usado por Deus, acha-se a necessidade de nos colocarmos à disposição dele para o serviço.
Aliás, é um importantíssimo princípio no serviço cristão. Deus pode usar qualquer pessoa, apesar das limitações dela, desde que esta se coloque à disposição do Senhor para o trabalho. Pela mesma forma, se ela não se achar à disposição dele, de nada valem suas habilidades e sua eficiência. A Bíblia está cheia de exemplos dessa verdade. Vamos examinar 2 deles. Vejamos primeiramente o chamado de Jeremias, encontrado no primeiro capítulo de seu livro. Aqui vemos claramente o valor da disponibilidade. Ao ouvir o chamado do Senhor, Jeremias começou a dar inúmeras desculpas, dizendo por que não poderia fazer o que Deus queria dele. Suas escusas eram bem semelhantes a algumas das mais comuns que as pessoas apresentam também em nossos dias. Queixou-se que era muito jovem, sem preparo e não era bom orador. Eram desculpas esfarrapadas, simplesmente uma capa para disfarçar o fato de que não tinha vontade de entregar-se. O Senhor mostrou-lhe que poderia superar todas aquelas limitações. Desejava apenas que ele lhe obedecesse fielmente. Quando o profeta entendeu isso com clareza, colocou-se à disposição de Deus. Entretanto, talvez o melhor exemplo bíblico nessa questão seja a chamada de Moisés, junto à sarça ardente. É o melhor conjunto de desculpas e respostas que encontramos nas Escrituras. A experiência de Moisés junto à sarça ardente é narrada em Êxodo 3, versos 2 a 10. Ali Deus fez seu primeiro chamado ao profeta, e assim iniciou-se uma disputa verbal entre Deus e o indisponível Moisés, que cobre 2 capítulos da Bíblia. Sua primeira desculpa acha-se em Êxodo 3, verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele argumentava que era um homem comum e não fora feito para o serviço do Senhor. Mesmo do ponto de vista humano, essa desculpa era falsa, pois ele fora criado na corte de Faraó e achava-se mais bem preparado para aquele trabalho que qualquer outra pessoa. Se alguém estiver pensando que esse pretexto basta para esquivar-se à vontade de Deus na obra de aconselhamento pessoal, examine a resposta que o Senhor deu a ele. Eu serei contigo. Êxodo 3, verso 12. O crente nunca pode ser apenas um a mais na multidão. Deus está conosco e isso nos torna importantes. Sendo assim, essa desculpa é muito fraca. Apesar disso, ela é frequentemente utilizada por muitas pessoas. Hoje em dia, a justificativa que Moisés apresentou a seguir envolvia a questão da autoridade. Ele achava que não poderia ser instrumento de Deus porque não tinha autoridade. Encontramos esse problema muitas vezes em nosso trabalho hoje. Muitos crentes pensam que não possuem autoridade para dizer aos incrédulos que se convertam e vivam para Cristo. Acham que não têm autoridade para orientar a vida de outra pessoa no trabalho de aconselhamento pessoal. Vejamos a resposta de Deus. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3, verso 14. Essa é a resposta de Deus para todos. Nós temos autoridade dada por Deus para fazer o trabalho de aconselhamento pessoal e dirigir os passos do novo crente. Quando falamos de sua palavra e recebemos o poder do Espírito Santo, achamos-nos sob a autoridade dele para trabalharmos nesse ministério. Depois Moisés tentou a velha desculpa da credibilidade. Achava que seu trabalho não seria válido, porque ninguém lhe daria crédito. E não teria argumentos para responder à descrença do povo. Ele expôs o problema nos seguintes termos. Respondeu Moisés:
Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Êxodo 4, verso 1. Tenho ouvido várias e várias vezes as pessoas levantarem essa questão imaginária da credibilidade. Mas isso não constituía um problema para Deus. Ele deu a Moisés uma vara que se tornou em serpente e também comprovou seu testemunho com as pragas. Provavelmente você deve estar pensando que se Deus lhe fizesse coisas assim, você também não teria escusas. Mas a verdade é que Deus já fez por nós muito mais que isso. O maior dos milagres é uma vida transformada. Não existe uma explicação terrena para o milagre da conversão. Portanto, temos muita base para obter credibilidade no trabalho de aconselhamento pessoal. Contudo, Moisés ainda dispunha de outros argumentos. O que ele apresentou a seguir buscava-se em suas limitações naturais. Ele e Jeremias foram semelhantes nesse ponto. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4, verso 10. Essa desculpa até que poderia ter sido muito boa, se não fosse pela resposta do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Êxodo 4, versos 11 e 12. Como no caso de Jeremias, as limitações naturais do homem não são um problema para Deus. Pelo contrário, elas servem para patentear ainda mais o seu poder. E Moisés ainda tinha mais uma desculpa. Era a última e a melhor de todas. E Deus não teve resposta para ela. Ele não se achava em disponibilidade. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Êxodo 4, verso 13. E como Moisés não se achava disponível para o serviço de Deus, o Senhor foi forçado a usar Arão como seu arauto para a libertação de seu povo. A aplicação clara de tudo isso é que simplesmente temos de estar disponíveis. A falta de disponibilidade realmente é a única limitação que nos impede de exercer um bom ministério. A disponibilidade é de suprema importância para o sucesso no trabalho de aconselhamento. Minha própria experiência demonstra que Deus pode usar qualquer pessoa, desde que ela se mostre obediente a Ele. Professores universitários, altos executivos, técnicos especializados, bem como simples operários, têm sido usados de forma poderosa por Deus depois que resolveram fazer sua vontade. Conheço uma pessoa que ficou aleijada devido à artrite e se acha confinada a uma cadeira de rodas. Seu ministério de aconselhamento já levou muitas pessoas a se dedicarem ao serviço cristão em tempo integral. Que isso nos ensine a confiar em Deus totalmente para que Ele opere através de nós, a despeito das limitações que possamos ter. Entretanto, dizer que a disponibilidade é uma condição básica não implica diminuir a importância da preparação pessoal. Certamente um bom preparo aumentará em muito nossa eficiência, mas nem mesmo o melhor preparo do mundo adiantará nada se o indivíduo não se dispuser a ser usado por Deus. Você se acha à disposição do Senhor?